Olá, o meu nome é Alexandra, é um prazer ter você aqui. Aliás, algo que é muito importante nos nossos dias. A sociedade, né, ela é composta por família. Então, quando uma família ela é bem estruturada, quando cada um dentro da família sabe o seu papel e cumpre esse papel com excelência, quando o esposo sabe qual é o papel dele, cumpre esse papel com excelência, quando a esposa sabe qual é o papel dela e cumpre esse papel com excelência, quando os pais educam os filhos de maneira correta, essa sociedade ela passa a ter uma base, né? Porque a sociedade ela é feita por famílias e uma família bem estruturada, uma sociedade bem estruturada, famílias mal estruturadas, com certeza a sociedade desse país ela está fadada ao fracasso. E é por isso que eu peço a você que você gentilmente fique comigo nesse vídeo. Vamos aqui aprender juntos e a praticar aquilo que nós precisamos para que nós possamos ser bem-sucedidos, para que nós possamos ter uma família saudável e feliz, tá bom? Bom, e o título de hoje é O Papel do Marido e da Esposa, que está lá em Efésios capítulo 5, versículo 21 ao 33. Eu não vou ler ele todo, só vou ler alguns versículos e vou aqui, né, falar um pouco sobre esses versículos. No versículo 22, Efésios 5, 22, diz assim: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Mulheres, não saia já do vídeo, tá? Eu sei que essa palavra submissão, ela foi colocada de maneira assim tão horrorosa pela sociedade, que essa palavra, só em você falar essa palavra submissão, já causa-se uma certa repulsa, já dá vontade de sair do vídeo, mas fica aí que você vai entender o que é submissão diante de Deus, tá bom? Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vou repetir. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Bom, que nós podemos ver, né, ali em Efésios 5, do versículo 21 ao 33, que quando o apóstolo estava escrevendo essa carta aos Efésios, ele estava mostrando que no casamento, tanto o homem quanto a mulher têm papel diferente, né? Os papéis são papéis distintos, diferentes. E essas funções que são diferentes não significam que o marido é superior à mulher ou a mulher é superior ao marido, não. Ao contrário, isso quer dizer que em Cristo, tanto o homem quanto a mulher, eles são iguais. Deus não vê no mundo espiritual diferença entre homem e mulher. Não tem essa diferença. No mundo espiritual, homem e mulher são iguais, tá? Você pode ver isso lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 28. O que acontece de diferente entre homem e mulher são os seus papéis aqui no mundo físico, né? Onde o homem tem um papel no casamento e a mulher tem outro papel. E esses papéis diferentes é que justamente vai fazer com que um e o outro se complementem, né? Então, vamos lá. As diferentes funções foram idealizadas por Deus para gerarem harmonia no lar e para que os cônjuges supram as necessidades mútuas, né? Então, como eu falei, para Deus não há diferença entre homem e mulher no mundo espiritual. Essa diferença é feita no mundo físico, assim mesmo porque ela é necessária, né? Então, olha só para os maridos aí. Ao marido cabe amar e liderar. E aí, as pessoas acham que liderar, muitas das vezes, é na força bruta. Por ser líder, tem que ser aquele homem, né? Que tem que ser na força bruta. Aquele homem que ofende, muitas das vezes, com palavras. Não. Liderar é diferente.
a pessoa que ela é líder, ela lidera através dos exemplos. Primeiro ela tem um bom comportamento e através desse bom comportamento as pessoas olham e entendem que ali é uma liderança, né? Diz assim: o marido cabe amar e liderar. O amor que o marido deve ter pela esposa deve ser incondicional, ou seja, independente de circunstância, né? Você não pode, hoje eu tô bem com a minha esposa, eu amo a minha esposa, e amanhã ela fez algo que eu não gostei, já não amo mais. Não existe isso. O amor, ele é independente de circunstâncias, né? Gente, eu peço perdão pelo barulho, tem alguém batendo em alguma coisa aí, né? Então, o marido, ele tem que amar a esposa independente das circunstâncias, independente da personalidade dela, da beleza ou do humor, né? Como eu falei, você não pode, hoje eu estou bem com a minha esposa, amo a minha esposa, amanhã já não estou bem com ela, já não amo mais. Não existe isso, né? Porque assim é o amor de Deus para conosco. A igreja do Senhor na terra, ela tem muitas falhas, mas nem por isso Deus deixa de amar a igreja dele, ao contrário. Quando a igreja está falhando, Deus corrige o seu povo em amor, mas ele não deixa de amar porque está havendo algum tipo de erro. Ao contrário, ele, através da palavra, ele nos ensina a como devemos nos comportar. Por isso que é tão importante também a parte do namoro. Não se deve pular etapas. É por isso que é tão necessário o namoro, porque no namoro, e de preferência um namoro que dure aí, pelo menos aí no mínimo, uns 2 anos. Por quê? Porque a paixão, ela tem data de validade, né? Tem especialistas que dizem que a paixão, ela pode chegar até 2 anos. E quando a pessoa está apaixonada, a pessoa até enxerga os defeitos, mas quer tanto ficar com aquela pessoa que supera tudo. Só que você consegue superar certas coisas enquanto você não está morando com a pessoa, enquanto você está naquele momento de paixão, mas depois, quando a paixão acaba. E aí, quando a paixão acaba, você começa realmente a ver os defeitos de maneira mais assim realista. Então, por isso que é tão importante o namoro, para você ver se você consegue realmente lidar com aquela pessoa ou não, né? Então, o marido deve amar a esposa independente de circunstância, da personalidade dela, porque tem gente que pula etapas, na hora da paixão fica junto, né? Porque tá assim, vai na casa do outro, aí não quer ir embora, fica naquele dia. Aí amanhã vai embora, aí volta, fica outro dia, daqui a pouco fica 2, fica 3, daqui a pouco já estão morando juntos, sem conhecerem um ao outro. E aí, quando a paixão acaba, eles acabam também acabando o relacionamento, e muitas das vezes esse relacionamento já tem até filhos, e os filhos sofrem muito em não ter os pais juntos, né? A mulher sofre, o homem sofre, toda vez que há uma separação, há sim um grande sofrimento, tanto para o homem quanto para a mulher. Ficam marcas que, por mais que você se relacione com outras pessoas, aquelas feridas, aquelas marcas não vão sair. E ainda tem os filhos. Então, por isso que é tão importante não pular etapas. Tem um namoro? Namore antes de casar. Depois de casado, procure acertar naquilo que ambos estão errando. Procure sentar, procure conversar, não discutir, mas procure sentar, procure conversar, procure ver naquilo que estão errando e se acertem, ao invés de pensar em separar. Olha, quando você pensa em investir no seu relacionamento, pode ter certeza que é menos trabalhoso do que uma separação, tá? Aquilo que parece ser algo rápido, algo que seria a melhor solução, eu digo a você, a separação traz muito mais problemas do que solução, né? A não ser, tá, gente, que seja um caso de violência, tá? Aí, em um caso de violência, a situação é diferente. Estou falando em um caso aqui onde o homem e a mulher estão assim, não conseguem dialogar mais, né? Acaba um ficando para um lado e o outro para o outro, para não terem que conversar, né? Não estou falando de situação de violência. Nenhum tipo de violência deve ser tolerado, tá certo? Nem da parte do homem, nem da parte da mulher. Porque às vezes a agressão ela não é só física. Tem agressão que é agressão verbal.
Tem agressão que é uma agressão emocional, né? Por exemplo, um homem que não elogia a esposa. Eu estava ouvindo o testemunho de uma pessoa que presenciou, né, o marido humilhando a mulher, né, na frente de outras pessoas. Isso não se faz. Não deve fazer nem entre eles, que dirá em frente a outras pessoas. Isso também é uma questão de violência. Isso não deve ser tolerado, tá certo? Nem por homem, nem por mulher, que nós sabemos que tem mulheres também que têm uma língua aí afiada, fala de qualquer maneira, ofende. Isso também é para a mulher. O homem também não deve tolerar ser maltratado, tá certo? Agora, em questão de um casamento que está precisando ajustar somente algumas coisas, é desse jeito aqui, tá bom? Então, vamos lá. O marido deve amar sempre a sua esposa como Cristo se comprometeu a amar a igreja, a ponto de morrer pela igreja. Né? Tem que ser um amor sacrificial, disposto a entregar a sua própria vida pela sua esposa. Ou seja, é aquele marido que cuida, sabe? É aquele marido que, quando chega a casa, por mais que ele peça a esposa para ele ter o tempinho dele, logo que ele se recupera, ele vai chegar. Quando ele chega a casa, é aquele marido que já chega a casa, dá um beijo na esposa, né? Pergunta como foi o dia, procura sentar para jantarem juntos, procura dar atenção. Toda mulher deseja isso, ter a atenção do esposo, né? Aquela atenção que ela tinha no namoro, ela quer essa atenção no casamento também, e é possível sim. Marido e mulher ter um tempo de namoro, ter um tempo de qualidade, ter um tempo juntos. Basta que ambos queiram, né? Porque quando nós queremos de verdade, nós conseguimos colocar tudo aquilo que queremos em prática. Então, basta ambos ter esse interesse, né? A morrer é assim, ter aquele amor sacrificial, como Cristo amou a igreja, que morreu pela igreja, cuidou da igreja, e até hoje Cristo cuida da igreja, porque até hoje Cristo se relaciona com cada um de nós. Então ele cuida, ele mostra em detalhes aquilo que nós estamos errando, quando nós estamos acertando, né? Bom, e é com esse mesmo espírito, né, de assim um amor sacrificial, de uma entrega pela sua esposa, como Cristo morreu pela igreja, e é nesse mesmo espírito que ele deve exercer a liderança. Um homem, para ser líder, ele não precisa ser bruto. Ele lidera através dos exemplos. Um homem que só paga as contas, ele não está sendo marido, ele está sendo simplesmente um pagador de contas. O marido, ele deve sim, né, pagar as contas. Se a esposa trabalha, pode muito bem ajudar, deve ajudar, mas o marido, ele tem que dar atenção à esposa. O marido tem que entender que ele tem alguém ali do lado dele que precisa de carinho, que precisa de afeto, que precisa ser compreendida. Isso é ser marido. Que precisa de um mimo, né? Porque mulher, gente, quando ela vê que o homem está fazendo com amor, até um bombom que você der alegra, né? Você traz ali aquele bombom, ela não estava esperando, você traz, entrega. Olha nos olhos dela, faz um elogio. Nossa, você vai ter uma esposa. Sim, uma esposa submissa. Mas a submissa aqui quer dizer que te ajuda na missão. Essa mulher vai ter prazer em estar com você na riqueza, na pobreza, na alegria, na tristeza, porque você é alguém que valoriza essa mulher que está ao seu lado, né? Então, a liderança, o marido, né, o imenso amor que Jesus demonstrou por nós, nos constrange a obedecer. A maneira como Jesus nos trata nos faz querer estar mais próximo de Jesus, porque você entende que Jesus te ama tanto, que Jesus, apesar dos seus defeitos, apesar das suas dificuldades, Jesus te ama e está do seu lado. Quando nós entendemos isso, nós queremos cada vez mais obedecer a Cristo, conhecê-lo e obedecê-lo, né? E assim, o marido que trata a esposa com carinho, que trata a esposa com dignidade, que trata ela como alguém que precisa do amor e do carinho dele, essa mulher, ela automaticamente, ela vai sim
estar ao lado desse marido e estar feliz. Ela vai ter prazer em limpar uma casa, ela vai ter um prazer em estar ao seu lado. Ela vai ter prazer em telefonar para você e dizer o quanto ela te ama, porque você está cuidando dela, né? Agora, quando o homem não cuida da mulher, quando o homem apenas paga a conta, fica difícil até a mulher querer se relacionar com o marido. Porque a mulher ela é totalmente diferente do homem, né? A mulher, para ela se relacionar intimamente com o homem, ela precisa estar bem, se sentindo bem com ela e com ele. Se ela não está se sentindo bem com ele, automaticamente ela vai se afastar, né? E aí a situação vai ficando cada vez mais difícil no casamento. Então, a liderança de Cristo sobre nós é amorosa e a liderança do marido em relação à esposa deve ser efetuada da mesma forma, através do amor que faz crescer a segurança, né? Agora, para as esposas. A esposa cabe obedecer ao marido. Obediência não significa escravidão ou deixar de ter opinião própria e de expor os seus pontos de vista, mas significa ser companheira, alguém que o ajude, que o complete, a parceira que ele precisa. A esposa que cumpre o seu papel ajuda o marido a desempenhar sua missão aqui na terra. Então a mulher também deve ser aquela mulher que não pode ser aquela mulher faladeira. A palavra de Deus diz que é melhor morar debaixo da ponte do que morar com uma mulher rixosa. Sabe o que é uma mulher rixosa? Aquela mulher que não vê a hora de tratar certos assuntos. Aquela mulher que reclama o tempo todo. Aquela mulher que não respeita o tempo do marido, né? Então, uma mulher dessa realmente é uma mulher difícil de viver. A mulher, ela tem que ser sábia, ela tem que saber chamar a atenção do esposo, ela tem que saber a hora de falar certas coisas, sabe? Ela tem que ser, sim, amorosa. Ela também pode fazer, do mesmo jeito que eu falei que o marido deve fazer surpresa para a esposa também deve fazer surpresa para o marido. Liga durante o dia no trabalho dele e fala, você não vai ligar para ficar conversando, porque o homem está ocupado, né? Mas você vai ligar para dizer, olha, eu liguei só para dizer o quanto eu te amo, o quanto você é importante na minha vida, né? Então, mulher, elogie o esposo. Homem também gosta de ser elogiado, né? Você não vai deixar de dar o seu ponto de vista de maneira nenhuma. Aquilo que você tem opinião, você deve dar, mas de maneira sábia. Peça a Deus sabedoria, porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, ela derruba com as suas próprias mãos. Então, seja uma mulher sábia, né? No falar, no ouvir. A mulher também precisa ouvir. Isso é uma dificuldade da mulher, né? A mulher fala mais do que escuta e nós precisamos escutar também. Nós falhamos constantemente em todos os papéis que exercemos porque somos pecadores. Temos dificuldade em cumprir o que o Senhor planejou para nós e para o nosso lar. Nós temos essa dificuldade, né? Como eu usei aqui o caso da igreja. A igreja ela é formada por pessoas que estão ali aprendendo em Cristo, pessoas que são pecadoras, pessoas que ainda não têm o seu corpo transformado, um corpo sem pecado. Então nós somos falhos, nós erramos, mas quando nós nos arrependemos e queremos nos consertar, né, Deus está disposto a nos ajudar. Então, apesar das nossas falhas, nós temos que estar dispostos a resolver essa falha, né? E a fazer o melhor, porque nós temos a capacidade, Deus nos deu a capacidade de fazermos o melhor. Olha, muitas vezes não reconhecemos que o plano de Deus para a nossa vida é perfeito e tem propósito de nos proporcionar felicidade, né? Quantas das vezes a palavra de Deus diz que o coração ele é enganoso, né? E quantas das vezes nós ali, querendo seguir o nosso coração, nós muitas das vezes nos damos mal, né? Porque não escutamos aquilo que Deus tem para nós e sim aquilo que o nosso coração quer, né? Esta é uma das razões pelas quais muitas famílias passam por momentos difíceis. Mas apesar do nosso pecado, nem tudo está perdido. Coloque as suas dificuldades aos pés da cruz. Ore e peça ao Senhor que lhe oriente através das Escrituras Sagradas. Leia a Bíblia com o seu cônjuge. A palavra de Deus é viva e tem poder para nos transformar. Com a ajuda de Deus, você poderá desfrutar um casamento mais feliz
e amoroso. Quero orar por você neste momento. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que nós possamos aprender com o Senhor e colocar em prática dentro do nosso casamento tudo aquilo que o Senhor nos ensina através da Tua palavra, sobre o amor ao próximo, sobre o amor incondicional. Oh Deus, ajuda-nos a sermos mulheres sábias, mulheres que edificam a sua casa através da palavra do Senhor. Pai, ajuda os maridos a serem homens sábios, homens que busquem, aleluia, conhecer do Senhor e colocar o Senhor em prática dentro do lar dele, sabendo ser um líder com excelência, sabendo amar e respeitar a esposa apesar das circunstâncias, das adversidades, aleluia. Oh, Deus, toca dentro deste lar. Meu Deus, em nome de Jesus, se porventura marido e mulher não estão se falando, em nome de Jesus, vai saindo todo espírito de confusão, de frieza conjugal, vai saindo em nome de Jesus tudo aquilo que não provém de ti do meio deste casal. Ô Pai, se já tem até mesmo uma terceira pessoa, em nome de Jesus, vai saindo todo espírito contrário, vai saindo em nome de Jesus todo adultério. Ô Pai, toma esse casamento em tuas mãos, que haja amor entre marido e mulher, que haja respeito entre marido e mulher, que ambos saibam quantos eles são importantes para ti e o quanto eles complementam um ao outro. E para que haja esse complemento, é preciso que eles busquem a direção do Senhor e coloquem em prática tudo aquilo que eles aprenderem com o Senhor. Para que essa família seja uma família feliz, para que essa família seja família exemplar para outras pessoas, para que as pessoas possam olhar para essa família e desejar a Cristo. Oh, Pai, que haja amor dentro deste lar, que haja harmonia, que haja paz, que haja desejo de estarem juntos, aleluia, aproveitando a companhia um do outro. Que esse homem e essa mulher, eles se amem, se respeitem, se admirem de maneira tal, aleluia, glória a Deus, que eles queiram viver o resto de suas vidas juntos, que eles nem pensem em divórcio, tamanho é a alegria de estarem junto um do outro. É o que desde já eu te peço, que o teu Santo Espírito direcione esse lar, sabendo este homem ser um excelente marido, fazendo desta mulher uma excelente esposa, fazendo deste homem e desta mulher excelentes pais, uma família, Senhor, aleluia, bem estruturada na tua presença, aleluia. Uma família, meu Pai, sem marcas emocionais, aleluia, uma família saudável, constituída por ti, em nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor estejam sobre esse lar, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, meu amado. Caso você não seja inscrito, né, que você possa se inscrever, que você deixe aí seu comentário. Você pode fazer seu pedido de oração. Você pode dizer de onde você é. Pode dizer o que gostou, se gostou ou não gostou do vídeo. Deixe aí o seu like, caso você goste. E também ative o sininho de notificação, para que todas as vezes que nós estivermos aqui, você ser notificado, tá bom? Deus te abençoe. A paz.